Se pagavam impostos na era medieval? Sim, os tributos feudais. Está aqui, ó. Alguns de vocês esqueceram de citar na prova os nomes dos tributos. Outros esqueceram de explicar os tributos. Aí nós temos a corveia, que era o trabalho do servo nas terras dos senhores. A talha, que era uma parte do trabalho do servo que era entregue para o senhor. A banalidade, que era o pagamento de tributo pelo uso de instrumentos de serviços cedidos pelo senhor feudal ali. A captação, que era um tributo pago pelo número de pessoas da família daquele servo. E a mão morta, que é quando o servo, chefe da família, morria, era pago um tributo para que a família ficasse naquelas terras. Então, esses eram os encargos, os tributos. Como era dividida a sociedade na era medieval? Em três, bem simples. O clero, que são os que oram, a nobreza, os que guerreiam, e os camponeses, os que trabalham. Basicamente, essa era a divisão. E como que era a divisão das terras? Ó, capítulo 2, página 57, nós tínhamos o manso senhorial, que era a terra do senhor feudal, né, a terra do dono da terra que foi também cedida pelo rei. Nós temos o manso servil, que são as terras daquele servo, cedida pelo senhor feudal, e o manso comunal, que era uma terra de uso comum de todos os servos. Todo o feudo teria de ter uma fonte de água, porque os equipamentos funcionavam à base de água. Na maioria dos casos, os moinhos, por exemplo. Em alguns lugares que não tinha água em abundância, em quantidade para mover os moinhos, se utilizou o vento. E aí nós tínhamos os moinhos à força do vento, como na Holanda, por exemplo. Em todo feudo vai ter um bosque, vai ter pasto, vai ter uma igreja, porque a igreja ela vai abençoar aquela terra e a igreja católica está unida. Os cemitérios e os pastos. É uma estrutura básica de um feudo. Bom, galera, aí tem um grupo chamado cavaleiros. Quem seriam os cavaleiros? Os cavaleiros normalmente seriam aqueles indicados pelo senhor feudal ou pelo rei, que prestariam serviços de lealdade, fidelidade e defesa do feudo e do reino. Os marqueses que eu falei, que seriam aqueles donos de terras perto das fronteiras, todos eles seriam militares. Então, o cavaleiro leal e fiel, ele poderia se tornar um marquês pela sua importância, tá certo? Nós temos uma divisão da Idade Média, a chamada Alta Idade Média, que vem da queda do Império Romano do Ocidente, no ano 476, né, depois de Cristo, até a queda do Império Romano do Ocidente, a Idade Média inteira, 1453. Só que esse meio tempo ele tem uma divisão para facilitar o nosso estudo. A Alta Idade Média, da queda de Roma até Carlos Magno, mais ou menos, que vai de 476 até o ano 800, até o ano 900, certo? E a partir do ano 800, 900, mais ou menos o ano 1000, sempre meio aproximado, até 1453 é a chamada Baixa Idade Média. E por que essa divisão? Ela representa o surgimento dos feudos, o feudalismo, a divisão de terras, o auge disso. E do ano 1000 em diante, são as guerras religiosas chamadas cruzadas, em que a Igreja Católica declarou guerra ao islamismo. Ou seja, se temos guerras em nome da fé, quem começou foi o cristianismo, e depois o mundo árabe ele acabou dando continuidade às guerras santas até os dias de hoje. As cruzadas, o declínio do sistema feudal, porque começou a faltar terra para tanta gente, a fome, a pobreza e as doenças, a peste negra. Eu até pedi para vocês aí fazerem uma atividade relacionando a peste negra ao Covid-19, que é o coronavírus, né? O que tem de semelhanças e diferenças? Bom, galera, olha só, semelhanças. Ambos foram grandes pandemias, ou seja, atingiram grandes partes do mundo, foram grandes epidemias. Semelhança, ambas surgiram na Ásia inicialmente e na China também. Ambas atingiram seu epicentro
Na Europa, na Itália. Lembram lá quando começou a passar as matérias na televisão de que a Itália foi o centro da doença? A peste negra também. A diferença: as pessoas na era medieval não sabiam como lidar, não sabiam que o isolamento, ficar em casa, não sair de casa era uma forma da doença não se espalhar. As pessoas, elas saíam das casas, saíam para trabalhar, saíam para fazer de tudo, contraíam a doença e morriam. Diferença: bom, a peste bubônica, ela vem de uma pulga que se hospedava em um rato asiático que acabou migrando em viagens marítimas da China para a Europa. E essa pulga acabou infectando pessoas. E aquilo que não atingia, não atingia diretamente o rato, atingiu as pessoas, trazendo uma doença violentíssima que em uma semana, 10 dias, matava diretamente. O Covid-19, ele tem um tempo de uma semana, 10 dias para se manifestar, e quando ele se manifesta de forma muito violenta, gerando aí dores de cabeça fortes, dores no corpo muito fortes e muita falta de ar. Em estados mais críticos é necessário o uso de respiradores artificiais para que a pessoa sobreviva. Em ambos os casos, a pessoa curada fica com sequelas, ela fica com resquícios da doença no seu corpo. No caso do Covid, ainda está se descobrindo o que exatamente. Mas, por exemplo, limitações pulmonares, limitações cardíacas já são algumas das sequelas vistas nos recuperados de Covid-19. No caso da peste negra, depende da forma que progrediu a doença. Na maioria dos casos, as pessoas perdiam os dedos das mãos e dos pés, porque uma das fases da doença era o escurecimento das extremidades, daí negra, a peste negra. Porque também a peste negra era chamada de peste bubônica, porque ela criava feridas gigantescas no corpo que estouravam em pus. E esse pus, galera, ele ia para a corrente sanguínea, inflamando o sangue e espalhando a doença mais rápido pelo corpo. A fase seguinte da peste bubônica levaria à demência, aos delírios, e até levar à morte por delírio. Então, aqui estão algumas semelhanças e diferenças. Lá nos 1400 e 1300, a peste bubônica ela não tinha cura, até se descobrir uma forma de limitá-la. E como é que se descobriu? Ficando em casa, se movimentando um pouco, trabalhando em casa, e descobrindo que higiene era essencial. Aí, rato gosta de um lugar bagunçado. Então perceberam que onde tinha doença tinha rato. Então vamos matar os ratos. Tem até uma história infantil medieval que é baseada nisso, que é um flautista encantador de ratos. É uma história que se conta lá no 2º ano, no 3º ano do Fundamental 1. E é uma história medieval. Começou a se pagar para caçar ratos na era medieval para diminuir o impacto da doença. Em 1359, ela foi controlada na Europa. Ela teve um surto nos anos 1600 de novo, só que aí foi controlada rapidamente porque o passado ensinou como melhorar. E no caso dos dias atuais, o que nós temos feito, hein? Galera, ficar em casa é importante. E se for sair para trabalhar, para fazer alguma coisa, se proteger. Antes de mais nada, tem que se proteger, usar máscara. Nós hoje temos toda a informação na mão. Então, viu como que o passado pode ajudar a ensinar o futuro? E hoje nós temos toda a informação na mão, toda a pesquisa científica. Nós estamos desenvolvendo, a ciência está desenvolvendo aí pesquisas e tal. Uma coisa não se descobre de uma hora para outra, né? Então, até ter um tratamento eficaz vai demorar um pouquinho. O que nós podemos fazer? Sermos minimamente inteligentes e nos cuidarmos. Não achar que isso não vai nos atingir. Pegar aquele conselho do vovô e da vovó. Cautela e canja de galinha, né, que era bom para gripe, não fazem mal para ninguém. Então, cuidado e prevenção não fazem mal para ninguém. Então, não vamos jogar com a nossa saúde,
com a saúde das pessoas que nós amamos, nós temos que nos cuidar. Senão, podemos entrar num novo surto, um novo pânico, como foi nos anos 1300 com a peste negra. Galera, isso aqui é uma revisão geral dos capítulos 1, 2 e 3 do livro de vocês de história, tá bom, sétimos anos? Então, professor Alain, ele manda um abraço, espera que todos estejam bem, saúde e em paz, tá certo? Um grande abraço e fiquem com Deus, tá certo? Um grande abraço, professor Alain.